Sejam bem-vindos à SIC Notícias. A pouco mais de 3 semanas das eleições presidenciais, começa aqui o primeiro de uma série de debates entre os candidatos presidenciais. Hoje, frente a frente, temos Maria de Belém Roseira e Paulo Moraes. Obrigado aos dois por terem aceitado o nosso convite e já agora bom ano. Por sorteio ficou decidido que a primeira pergunta seria para Paulo Moraes e vamos começar precisamente por uma das notícias do dia que tem a ver com este discurso do Presidente da República, Cavaco Silva, que esta noite, quando falou ao país, voltou a dizer uma frase que já lhe ouvimos várias vezes dizer, que vivemos tempos de incerteza e de que é fundamental combater as desigualdades e as situações de pobreza e de exclusão social. Começava por lhe pedir uma primeira reação breve a este discurso de Cavaco Silva. Boa noite. O discurso de Cavaco Silva é um discurso expectável de quem fez todo um mandato sem grande intervenção na vida política portuguesa. Portanto, fez mais de comentador do que propriamente de presidente, de qualquer forma. É um mandato que acaba, foi um discurso que não me surpreendeu, era o tipo de discurso que eu estava à espera de alguém que se tem vindo a queixar da sociedade portuguesa. Hoje, aliás, queixou-se também até da comunicação social, foi talvez a inovação do discurso de hoje, mas no fundo Cavaco Silva fez o discurso que eu esperava que ele fizesse. Maria de Belém, um comentário a este discurso. Eu não tive a oportunidade de ouvir integralmente o discurso do Sr. Presidente da República, mas pareceu-me ser um discurso de balanço, um discurso de despedida do cargo e em que aponta aquilo que várias vezes lhe ouvimos referir. Por um lado, o facto de ter estado atento aos mais pobres da sociedade, o facto de a sociedade civil ter reagido durante o tempo da crise, o facto de ter que se pensar também no Portugal dos talentos e no Portugal dos jovens brilhantes, mas não deixou de sublinhar que muitos desses jovens foram obrigados a emigrar porque o país não tinha acolhimento para eles, mas pareceu-me que é um discurso de pré-balanço, do balanço que sairá, uma vez que me parece que já está, ou pelo menos já li alguma notícia sobre isso, do balanço que fará, talvez em termos derroteiros, daquilo que foram os seus 10 anos na presidência do país. E, portanto, desse ponto de vista também expectável este discurso de Cavaco Silva. Vamos então àquilo que vos distingue enquanto candidatos à presidência da República. Paulo Moraes disse já em várias entrevistas que não reconhece aos restantes candidatos a credibilidade moral e a coragem necessária. O que lhe começo por perguntar é exatamente isto. O que é que falta a Maria de Belém? E agora tem aqui a oportunidade de lhe dizer olhos nos olhos. O que é que lhe falta a ela? A credibilidade moral, a coragem ou ambas? Doutora Maria de Belém, que cumprimento, como os candidatos ligados aos partidos têm grande responsabilidade nos últimos 20, 30 anos no estado a que Portugal chegou. Hoje Portugal é marcado por uma política completamente submetida aos negócios. A classe política, na generalidade, está submetida aos grandes grupos económicos. E os candidatos que estão ligados a partidos, como é o caso da doutora Maria de Belém e outros, naturalmente personificam esse facto. É evidente que na política há gente mais séria, gente menos séria, como em qualquer setor. E Maria de Belém é séria ou não é séria? A questão não é tanto só de seriedade. A questão é, para além das pessoas que estão na política, têm que ser sérias e que têm que ter coragem para acabar com o atual estado de coisas. E por isso, na classe política que está muito vinculada aos atuais partidos, em particular ao chamado Bloco Central de Interesse, ao PS, de que a doutora Maria de Belém foi durante anos presidente, o PSD, mas também o CDS, esses partidos viveram os últimos anos numa atividade sistémica de corrupção, é o nome, corrupção entendida como utilização de poderes delegados pelo povo para benefício particular de um conjunto de pessoas e de empresas, e, portanto, esses partidos incentivaram, criaram um mecanismo de corrupção que se pode resumir em duas frases, que é: os portugueses são fustigados por impostos, IRS, IVA, etc. As empresas são martirizadas sistematicamente, não só com o IRC, mas como o pagamento especial por conta, tributações autónomas, etc. Para quê? Para alimentar um orçamento de Estado de várias dezenas de milhares de milhões de euros, que depois servem de manjedoura para alguns grupos económicos patrocinados pelo PS, pelo PSD e outros, irem lá, digamos, criar fortunas multimilionárias. Só para ficar claro, coloca ou não coloca em causa a seriedade da candidata Maria de Belém? Coloco em causa, não estamos aqui a falar de uma questão de seriedade material pessoal, não é isso, como é evidente. Estamos a falar de uma questão de seriedade política, naturalmente. Naturalmente, coloco em causa a seriedade de todos os atores que estiveram na política sistematicamente. A doutora Maria de Belém esteve no Parlamento. O senhor também esteve na política, não foi sistematicamente, mas o senhor também esteve na política. Vamos dar a oportunidade... Não, mas deixe-me só dizer, eu estive na política sempre a combater a corrupção.
todo o tempo que eu estive no lugar que desempenhei na Câmara do Porto foi cada dia a combater a corrupção. E naturalmente que eu imagino, e há bons exemplos também, de pessoas que estão na política que permanentemente a combater este estado de coisas. Mas imagino que não terá sido o seu caso. Ora bem, como é evidente, para além de cumprimentar e dar as boas noites e desejar bom ano aos telespectadores e a todos aqueles que nos vejam, eu gostaria de referir que acusações generalizadas é uma coisa absolutamente inaceitável, porque isso pressupõe a qualquer pessoa que está inscrita num partido político, à partida, está com uma mácula em cima de si por causa de qualquer coisa que esse partido político alguma vez tenha feito, mesmo que por isso não tivesse sido condenado, mas apenas porque há acusações genéricas e acusações absolutamente brutais em relação àquilo que aconteceu. Mas eu gostava de dizer, como é evidente, que as acusações, em termos de seriedade e de credibilidade das pessoas, como é evidente, têm que se referir a coisas concretas, não é? E em relação às coisas concretas, eu tenho a minha atividade para apresentar. E a minha atividade, designadamente, no combate à corrupção, fila quando tive responsabilidades que me permitiram fazê-la, seja enquanto membro do Governo, uma vez que uma das coisas que fiz enquanto Ministra da Saúde foi, por exemplo, reconduzir as obras dos hospitais ao seu orçamento inicial, seja como deputada em que integrei vários grupos e, sobretudo, o último desses grupos para aperfeiçoamento da legislação contra a corrupção. Da mesma maneira que algumas das coisas que ouço muitas vezes serem denunciadas, seja a tributação dos fundos gestores do imobiliário, seja aquilo que seja, foram propostas, foram apresentadas pelo meu grupo parlamentar e que, se não foram aprovadas, é porque foram rejeitadas por quem tinha a maioria ou por quem se constituiu com maioria para a rejeitar. De qualquer das maneiras, e para além disso, gostaria também de dizer, fui uma deputada ativa no Conselho da Europa. Uma deputada ativa no Conselho da Europa, na sua Assembleia Parlamentar, designadamente no que se refere ao combate aos paraísos fiscais e às offshores e a tudo o que esses paraísos fiscais permitem encobrir. E, portanto, digamos que eu tenho a minha biografia, tenho a minha vida claramente ao serviço da luta contra a corrupção. Considero que é uma luta importante. Porquê? Porque a corrupção, como é evidente, a corrupção não só inviabiliza uma concorrência séria e decente e livre, como inviabiliza o princípio da igualdade na relação dos cidadãos com o Estado. De qualquer das formas, como é evidente, rejeito liminarmente que o facto de integrar um partido político constitua uma mácula que em si mesma me confere o estatuto de cúmplice de tudo aquilo que possa ter sido feito de errado em qualquer partido político. Mas deparou-se ao longo da sua vida política, encontrou estes casos de corrupção de que Paulo Moraes fala permanentemente? Sempre que encontrei casos de corrupção, denunciei-os às autoridades. Como calcula, quando eu tive grandes responsabilidades, designadamente no Ministério da Saúde, que geria um orçamento elevado e do ponto de vista relativo e também em termos absolutos era elevado, e, portanto, tudo aquilo que foi encontrado em termos de desvios ou de hipótese de serem situações absolutamente inaceitáveis, foi tudo comunicado ao Ministério Público, como deve ser feito por quem tem e por quem exerce os poderes públicos. Porquê é que acha que, ao longo desta pré-campanha presidencial, a sua credibilidade política e as suas ligações a grupos económicos têm sido permanentemente questionados e têm vindo permanentemente para cima do debate? Porque, com certeza, as pessoas não têm nada a apontar-me e vivem com base na insinuação. Ainda assim, e, portanto, não posso deixar de notar que fez questão nos seus cartazes, por exemplo, sublinhar exatamente a natureza do seu caráter. Foi uma resposta ou é uma espécie de resposta aos que a acusam de... Isso é uma forma de eu estar na vida. É uma forma de eu estar na vida, porque tudo aquilo que eu fiz enquanto deputada, não em exclusividade, que é um estatuto que a Assembleia permite aos seus deputados, foi rigorosamente cumprido por mim. E quando nós vivemos num Estado de Direito, aquilo que marca é a lei. A lei é a nossa consciência, não é a consciência dos outros, porque a consciência dos outros imposta, a minha consciência imposta a si, ou imposta ao engenheiro Paulo Moraes, dá sempre origem aos totalitarismos. Não, a nossa consciência é que consta. Eu, aliás, até tenho aqui um dossiê para lhe entregar, porque há muitas insinuações a meu respeito,
e como também cabe aos jornalistas a investigação em Estado democrático, gostava de lhe entregar este dossiê que tem tudo o que foi feito pela Comissão de Saúde enquanto eu presidi a Comissão de Saúde. E orgulho-me muito nesse contexto de ter sido a proponente de várias iniciativas legislativas que pode conferir se alguma vez protegeram outra coisa que não o interesse público, mas para além disso gostaria de dizer que uma das últimas, que aliás até foi ridicularizada, que foi uma iniciativa para diminuir o teor de sal do pão, porque é tudo muito ridicularizado, aquilo que tem que ver com coisas triviais da nossa vida é muito ridicularizado. Tive a satisfação de ver que, de acordo com a avaliação que foi feita na redução da taxa de mortalidade por AVC em Portugal de 46%, com melhor controle da tensão arterial, cerca de 12 a 14% deve-se à diminuição do consumo de sal. Portanto, foram estes os meus contributos em termos de defesa do interesse público e da saúde pública. E deixa aqui também e, portanto, a deixo documentação aqui tudo escrita para que seja devidamente escrutinado, escalpelizado, para ver se alguma vez eu fiz alguma coisa que não fosse a defesa intransigente do interesse público. Eu vejo a doutora Maria de Belém a fazer uma discussão casuística da questão da corrupção quando o problema é sistemático. E falou ali en passant, e bem, de uma questão que é uma questão central da vida dos portugueses, que são as isenções de IMI aos fundos de investimento imobiliário, que se explica em 30 segundos. O que acontece hoje é o seguinte, é que enquanto uma família que viva no T3 ou no T4 paga IMI, anualmente ou semestralmente, como cada um de nós, um promotor imobiliário que tenha 200 casas em nome de um fundo de investimento imobiliário tem isenções de IMI. Penso que foi isso que referiu a doutora Maria de Belém. E isso acontece numa situação de profunda injustiça. Há casos em que, nomeadamente, algumas superfícies comerciais, como o Pingo Doce, etc., não pagam IMI, promotores imobiliários não pagam IMI e os pobres dos cidadãos que vivem com as suas famílias pagam IMI. Acontece, porém, isto é um caso típico de corrupção não individualizada, mas de serviço do Estado ao favor de um conjunto de grupos económicos que são os fundos de investimento imobiliário. Ora, isto acontece em Portugal há muitos anos. E qual foi o primeiro governo que introduziu esta medida? Foi exatamente um governo em que a sua doutora esteve presente, que o primeiro diploma que permite que isto aconteça, que é um caso de corrupção que se arrasta há dezenas de anos em Portugal, e este diploma está assinado pelo engenheiro António Guterres, primeiro-ministro do governo em que participou, José Sócrates e Guilherme Oliveira Martins. É evidente que tem acontecido algo muito estranho na sociedade portuguesa. É sempre que o PS está no governo, o PSD diz que vai acabar com estas isenções. Quando o PSD está no governo, vem o PS dizer que vai acabar. Mas o facto é que nós estamos em 2016 e esse tipo de isenções continua. É importante que as pessoas percebam que estão a pagar IMI hoje. E há quem tenha 100 e tal apartamentos que têm isenções de IMI, aliás, isto é inconstitucional. Mas para que fique claro, Maria de Belém nunca foi ministra com essa tutela, por exemplo, desse exemplo que está a dar concretamente. Onde é que acha que ela falhou? Devia ter sido coerente e não participar num governo... Mas, eu não sou ninguém para dar lições de comportamento a... Também acho que nós estamos aqui com um juiz do meu caráter, por amor de Deus. Era só que faltava, nem eu me posso sujeitar a isso. Nem reconheci essa capacidade. Nem eu tenho essa função, eu não sou. Nenhum de nós é justiceiro na sociedade portuguesa. Fazemos uma análise. Acho, aliás, isto é uma análise que eu faço sistemática. É que seria importante nós discutíssemos os programas dos candidatos, porque é para isso que aqui estamos, não é? De qualquer forma, eu não aceito que me façam nenhum julgamento de caráter, porque, como eu disse, sempre cumpri a lei. Se alguém tem alguma coisa a apontar, aponta. Se não tem nada, cala-se, porque é assim que se deve fazer nas sociedades democráticas. Agora, para eu clarificar, e nada disto é pessoal, até porque não cometeria essa deselegância. Quem é responsável por isto? Todos os governos que propuseram isto nos diversos orçamentos, todos os membros do governo que fizeram esta proposta e todos os membros do Parlamento que o aprovaram. Naturalmente, os deputados que votaram contra não têm responsabilidade nisto. Agora, todos aqueles que viabilizaram esta inconstitucionalidade, aliás, isto não aconteceria se eu fosse Presidente da República, porque isto é inconstitucional, isto viola o artigo 104 da Constituição, e o Presidente da República, que no seu ato de posse jura defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição, não pode permitir que isto aconteça. E perguntar-me, então os outros Presidentes andaram a dormir nessa matéria? Eu, infelizmente, tenho que dizer que sim. Esqueceram-se de cumprir a sua função presidencial. Um Presidente da República não podia nunca permitir a violação deste artigo 104 da Constituição. De qualquer maneira, em relação a essa matéria, como nós sabemos, e se fosse uma inconstitucionalidade gritante,
pois essa inconstitucionalidade já poderia e deveria ter sido arguída, e até se fosse um caso de favorecimento de corrupção, o próprio Ministério Público pode atuar por iniciativa própria. Não, o Presidente... peço desculpa, doutora, peço desculpa. Mas não é. De qualquer maneira, não quero discutir esta matéria. Quem tem que ter essa intervenção é o Presidente da República no ato da aprovação do orçamento. Sim, é fiscalização preventiva. Não, mas não há preventiva, outras não só preventiva, é preventiva, não é preventiva para antes de aprovar o orçamento, antes de o promulgar, tem que fazer e deve fazê-lo. E pode vetar esses pontos. De qualquer das maneiras, o veto, como sabe, se não tiver uma justificação que seja um total impedimento em relação depois à aprovação da legislação, se a Assembleia tornar a votar favoravelmente, o Presidente é obrigado a aprovar. A promulgar. De qualquer das maneiras, aquilo que eu queria dizer era o seguinte: o programa de um Presidente da República, neste caso que eu sou candidata de uma Presidente da República, tem que ser um programa vasto e, neste caso específico, que eu considero que é importante, deve ser fundamentalmente um trabalho de combate e, portanto, de prevenção da corrupção. Mas há muitas outras matérias em que o Presidente é chamado a pronunciar-se para além das competências próprias que estão definidas na Constituição da República Portuguesa como sendo as competências próprias do Presidente. E essas competências são não apenas aquelas que ali estão, são também a indicação de um perfil de moderador, de investidor na estabilidade política, na criação de pontes, no bom relacionamento entre as instituições, mas para além disso, sendo um órgão unipessoal, tem que ser um presidente de causas. Um presidente de causas, e eu identifiquei as causas que considero fundamentais e importantíssimas como um combate que deve ser promovido e levado a cabo por Presidente da República e por mim, se eu merecer a confiança dos portugueses. E um desses primeiros é uma preocupação muito grande que eu tenho. Eu acho que o Portugal perdeu muito do seu prestígio, tem vindo a perder muito do seu prestígio e é absolutamente indispensável que o Presidente da República, na representação que faz do país, seja um promotor do prestígio de Portugal. Nós sabemos que todos os países têm problemas e se nós passamos a vida a brandir os nossos problemas e designadamente em termos da sua visibilidade e relevância externa, estamos-nos a prejudicar, não só em termos relativos como em termos absolutos. E para além dessa indispensabilidade de promover o prestígio, nós temos que encontrar respostas para problemas gravíssimos, como são os problemas das pessoas que, estando em idade ativa, não têm integração no sistema produtivo, através da economia social, que eu acho que é uma forma de economia absolutamente indispensável e que tem sido menorizada para garantir às pessoas que tenham projetos de vida, da mesma maneira que o combate à pobreza infantil tem que ser uma causa nacional, porque põe em causa não apenas o presente como o futuro. Muito bem. Vamos a um dos temas que, se um dos senhores for Presidente da República, vai seguramente ter que lidar, que tem precisamente a ver com o sistema financeiro em Portugal. Tivemos agora o caso recente do Banif, ambos já se pronunciaram sobre isso, mas a pergunta que eu tinha para ambos tem a ver com exatamente o ponto em que discordam, porque Paulo Moraes é contra esta solução encontrada pelo Governo e a doutora Maria de Belém já manifestou alguma concordância sobre a solução que foi encontrada para o Banif. Começava por si, Paulo Moraes, o que é que faria, ou o que é que correu mal neste processo do Banif? Onde é que, se isto lhe fosse parar às mãos em Belém, o que é que faria? Eu também tenho que dizer o que correu mal. Claro que não sim. É? Porque... Já lá vamos. Mas agora temos que equilibrar aqui um bocadinho os tempos. A história do Banif é toda ela uma história muito triste desde o seu nascimento. Mas enfim, vamos só ao último episódio, senão não haveria uma hora não teríamos tempo para isso. Absolutamente. Bom, o episódio de venda do Banif assistiu-se a uma das maiores manipulações da opinião pública e até da Bolsa, neste caso, de que há memória desde 25 de Abril. De facto, na semana prévia à venda do Banif, nós vimos uma televisão, um canal de televisão concorrente, a dizer que o Banif ia fechar, ia falir no dia seguinte, os balcões iam desaparecer e, portanto, é uma força de expressão, obviamente, o Banif, que já estava depreciado, com a sua credibilidade muito abalada e o seu valor muito em baixo, ficou completamente depauperado, ficou com um valor muito baixo e nessa semana, apesar de se ter verificado que as informações eram erradas, o processo não foi suspenso. Portanto, o processo tinha que ter sido imediatamente suspenso, ora pelo Banco de Portugal, ora pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, ora pelo próprio Governo. Infelizmente, o atual Primeiro-Ministro não só não ficou perplexo com a situação, como acabou por apadrinhar a continuidade do concurso. Portanto, manter-se o concurso,
depois de uma manipulação, não só da opinião pública, mas de bolsa, não faz qualquer sentido. Mas este é um problema. Mas há um segundo problema igualmente grave, ou talvez até mais grave, que foi a decisão que foi tomada pelo Parlamento, na aprovação do orçamento retificativo proposto pelo Governo, no sentido de pegar em 2.000 milhões de dinheiro dos contribuintes e assumir dívidas de Banif. Portanto, isto é inconcebível. Portanto, se fosse o Presidente da República, vetava. Fosse o Presidente da República, se fosse o Presidente da República, com a responsabilidade que o Presidente da República tem de garantir a seriedade de todo o sistema financeiro, nomeadamente, teria chamado imediatamente o Governador do Banco de Portugal e o Presidente da CMVM para saber que inoperância é esta, em que há manipulação de bolsa e eles não têm qualquer atuação e não suspendem o concurso. E depois, concluído o concurso, teria vetado claramente o orçamento retificativo, porque não é aceitável que as pessoas andem com tantas dificuldades, como a doutora Maria do Bem referiu e bem, haja gente a passar fome, haja gente a pagar IVA a 23% na eletricidade e muitas vezes não tem dinheiro para pagar a eletricidade para se aquecer, para depois o Governo ou o Parlamento, em última instância, pegarem 2.000 milhões de euros e dar aos novos donos do Banif, assumir responsabilidades nesse sentido. Isto não faz qualquer sentido. Nem faz sentido um argumento que é muito utilizado na política em Portugal, que é a inevitabilidade. Havia mais 3 tipos de soluções possíveis para o Banif, eventualmente outras que eu não conheço. Qual era a melhor? Desde logo usar o sistema de resolução que entrou em vigor a 1 de janeiro, que entra em vigor hoje, que é fazer uma pagar... solução idêntica àquela que foi encontrada para o BES. Eventualmente, infelizmente no caso do BES, também foi dito às pessoas que foi encontrada uma solução sem custos para os contribuintes, mas só no orçamento deste ano, do ano passado, 2015, estão já 400 e tal milhões de euros que o Estado já pôs no Fundo de Resolução, mais 3,4 mil milhões de garantias contingentes ao novo banco. Era isso que lhe ia perguntar. É possível, há alguma solução que não implique um custo para os contribuintes? Claro que há. É o Estado deixar de dar dinheiro aos bancos. A banca deve ser uma atividade como outra qualquer. É que, repara, os bancos em Portugal têm sido hiperprivilegiados. O que é que tem acontecido? A banca comercial recebe o dinheiro dos depositantes e das empresas e depois jogam jogo de casino com o nosso dinheiro, com o dinheiro de todos nós. E o que é que fazem? É desfantes, futuros e opções, enfim, os mais diversas operações. Quando a coisa corre bem, distribuem o lucro pelos acionistas e dão chorudos bónus aos seus administradores. Quando a coisa corre mal, aqui der rei, tem que ser o Estado a pagar. É que eu não me parece que os acionistas que receberam milhões e milhões quando houve lucros, que agora os devolvam. Nem me parece que os administradores que receberam prémios chorudos, que agora os devolvam. Então agora vai o povo pagar. Se o povo não foi chamado a comer a carne, também que não tem que comer os ossos. Desculpa a expressão. Ora, muito bem. Disse que concordava, mas que também houve coisas que correram mal. Correram mal algumas coisas, mas queria dizer o seguinte, por muito interessante possa ser o discurso de Paulo Moraes, no sentido de denunciar todas as coisas que correm mal, salvo devida opinião, não poderá nenhum Presidente da República fazer aquilo que disse. Vetar um orçamento de Estado. Não, claro vetar pode, mas está sempre a entrar em instabilidade, porque eu já ouvi dizer que veta orçamentos de Estado por tudo e por mais alguma coisa. Mas eu não o interrompi, deixe-me só também dizer o meu raciocínio, que é o seguinte. Quando eu digo que coisas correram mal, eu acho que quando nós estamos a falar da questão do sistema financeiro, nós temos a questão ética, temos a questão da regulação e temos a questão da proteção dos contribuintes e dos depositantes, como é evidente, os cidadãos de uma maneira geral, sejam eles os depositantes ou os contribuintes. E nessas 3 áreas em relação à questão ética, o que eu gostava de dizer era o seguinte: eu acho que a crise económica e financeira serviu para demonstrar que a economia especulativa é absolutamente errada. E enquanto os Estados Unidos foram dando passos importantes no domínio do chamado controle, da chamada banca da sombra, a Europa está muito mais atrasada em relação a isso. E designadamente em relação aos países da União Europeia que integram o sistema euro, como nós sabemos, têm vindo a ser aprovados um conjunto de medidas e um conjunto de medidas que eu não sei se em relação a países como Portugal, aquilo que pretendem é, por e simplesmente, regular bem o sistema financeiro ou, por e simplesmente, obrigar os bancos portugueses a desaparecerem. E, portanto, eu acho que nós temos de estar com muita atenção em relação a isso, porque eu também não quero um sistema financeiro em Portugal em que, por e simplesmente, não há banca portuguesa, porque isso é terrível para a nossa economia e não serve a nossa economia.
A questão regulatória. A questão regulatória, a meu entender, tem falhado e tem tido falhas enormes e, designadamente, nós temos sido cobaias das tais medidas de resolução que, na minha leitura e meu entender, só fazem sentido quando o risco é distribuído por toda a banca que está nessa situação. Não é apenas pela banca portuguesa, porque o Fundo de Resolução, tal como ele está a ser aplicado e foi aplicado designadamente no caso em que já se fez funcionar em Portugal, que é o caso do BES, aquilo a que leva é que possa ele próprio pôr em causa a solidez da nossa banca, quando o que faz sentido é distribuir o risco por todos os países que estão no sistema, que está abrangido por essa forma de combate a esse impacto dos bancos que entram em situação financeira delicada. O outro aspecto é o aspecto legislativo, como é evidente também, o da proteção dos contribuintes. Perante uma situação como estas, em que ao longo de 3 anos, depois da injeção de capital público de 2 formas, uma de reforço de capital, outra em produtos convertíveis, e do facto da Direção-Geral de Concorrência não ter permitido e não ter aceito os planos de reestruturação, que acho que foram 6, há quem diga que foram 8, eu a informação que tenho que foram 6, que não foram aceites, a própria Direção-Geral da Concorrência da União Europeia impediu outra solução. Portanto, isto aqui não é apenas intervenção nacional, por isso é que eu digo que, muito que queira, nós temos hoje em dia obrigações que decorrem da nossa participação na União Europeia, designadamente a União Bancária, que são resolvidas muito mais lá fora do que aqui dentro. O nosso tempo está a ajustar-se. Eu vou ter que interromper. Acho que ficou clara a sua opinião em relação a esta ideia. Nós estamos mesmo a concluir este debate e eu vou pedir 30 segundos a cada um, começando pelo Dr. Paulo Moraes, que é para concluir consigo. O que é que faz de si melhor Presidente da República do que Maria de Belém? 30 segundos, por favor. Eu serei um Presidente da República que, em primeira instância, vai defender a transparência de todo o sistema político. É importante que os portugueses saibam para onde vai o seu dinheiro, o que se passa com o Orçamento de Estado, com os seus orçamentos de câmaras, etc. Vou tentar erradicar a mentira que sobrepassa toda a política em Portugal. Usar a Constituição para defender os direitos dos cidadãos e combater os privilégios, alguns dos quais falamos aqui. Bom, e em primeira instância combater a corrupção, porque a corrupção é claramente o cancro terminal que destrói a política e depois as finanças públicas, a economia e toda a sociedade portuguesa. Portanto, enquanto não se combater firmemente a corrupção, nós não teremos seguramente futuro. É evidente que isto poderá criar alguma instabilidade. E naturalmente era a interrupção que lhe ia fazer. Os outros candidatos vão todos querer estabilidade. E o que eu gostava de lembrar aos portugueses é que não há nada mais estável do que um pântano. Portanto, uma estabilidade pantanosa, comigo não contem para isso, e gostava de dizer isto com toda a clareza. Haverá seguramente alguma instabilidade na política se eu for Presidente da República, mas a vida dos cidadãos, essa sim, será seguramente muito mais estável. E os 30 segundos já lá vão. Doutora Maria de Belém, o que é que faz de si melhor Presidente da República do que Paulo Moraes? O que faz de mim melhor Presidente da República é o facto que o combate à corrupção é um pressuposto. Tem que ser feito e tem que ser feito por vários agentes e por todas as instâncias que têm essa capacidade. E aquilo que faz de mim uma melhor Presidente é o facto da minha experiência, do meu exercício, da maneira como eu estive em todos os lugares públicos e políticos que exerci, o que eu conheço do país, o que eu conheço da fragilidade da sociedade portuguesa, aquilo que eu percebo do que são as dificuldades pelas quais as pessoas passam, aquilo que eu gosto do meu país e aquilo que eu investirei ao serviço do prestígio do meu país, é a garantia de que comigo, que tenho uma enorme experiência, uma capacidade de fazer pontes entre pessoas de diferentes ideologias e de diferentes maneiras de ser, a capacidade que eu tenho de chegar ao centro dos problemas e de mobilizar energias no sentido de os resolver e, sobretudo, a capacidade que eu tenho de me dedicar de corpo e de alma ao serviço do interesse público. Foi aquilo que eu fiz ao longo de mais de 40 anos, não descurando o conhecimento da sociedade portuguesa através de uma grande experiência no setor social, também no setor privado, porque é através do conhecimento de todos os setores que eu posso dizer que conheço bem o meu país, gosto do meu país e serei capaz de pôr tudo aquilo que eu sei e que eu
consigo fazer ao serviço dele. Muito bem. Maria de Belém Obrigada. Roseira, muito obrigado. Paulo Moraes, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. De si despeço-me com um até amanhã, porque o segundo debate aqui na SIC Notícias é já amanhã, com Edgar Silva e Maria de Belém. Este sábado, na SIC Notícias, é mais um debate a caminho das eleições presidenciais de 2016.